Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a palavra vai dizer que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando Deus ele olha para esse contexto, para esse momento, ele vê a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, Deus vai dizer: haja luz e houve luz. Para que Deus pudesse colocar as coisas em ordem, Ele envia a sua palavra, e a sua palavra tem o poder de trazer luz sobre a vida do homem. Seja qual for as trevas, o caos, a desordem, a palavra de Deus tem ação de trazer ordem, luz e organizar todas as coisas que estão em desordem. Assim é a palavra de Deus. Assim é a palavra de Deus em minha vida e na sua vida. Ela tem poder de trazer aquilo que não existia a existir. Por meio da sua palavra é aonde Deus irá colocar todas as coisas no seu devido lugar em nossas vidas. Agora, abra comigo lá em Isaías 55, versículo 11, onde diz assim, olha: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. A palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para ele vazia. Mas olha o que vai dizer: antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a enviei. Aquilo que Deus fala, meu amado, aquilo que foi determinado por Deus, ela tem um alvo, ela tem um local de chegada, há um envio da sua palavra. E aquilo que Deus fala vai prosperar. Em Salmos 33, versículo 9, vai dizer: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Ele fala, amém? Ele ordena e tudo que ele diz logo passa a existir. Então a palavra traz forma ao vazio, a palavra traz luz à escuridão. Deus diz, Deus fala, Deus dá ordem sobre todas as coisas. Meu amado irmão, se aquilo que Deus falou, se aquilo que Deus fez, se aquilo que Ele ordenou veio a existir, imagine essa palavra tendo ação na minha vida e na sua vida. Dê lugar, dê vazão a essa palavra, porque ela tem poder sim de trazer forma aquilo que não há forma, de trazer luz aquilo que não há luz, de trazer ordem naquilo que há desordem. Esta é a ação da palavra de Deus em minha vida e sobre a sua vida. Em João, meu amado irmão, no capítulo 1, podemos ver agora o verbo vivo, o próprio Cristo, sendo agora a palavra de Deus enviada a mim e a você para trazer ordem. A Bíblia fala que um homem estava em desordem, um homem estava fora do propósito, mas Deus envia a sua palavra, que é o próprio Cristo, para trazer ordem sobre a vida do homem. E o verbo vivo se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E por meio dessa graça, amém? Por meio dessa verdade, ele traz ordem sobre a vida humana. Então, há uma ação de Deus por meio do Cristo, por meio do verbo vivo em minha vida e sobre a sua vida, para trazer agora graça e para trazer verdade. Aonde não havia graça, agora nós temos graça. Aonde não havia verdade, agora nós temos verdade por meio do Cristo Jesus, o verbo vivo de Deus. Olha, se Deus ele fez tudo isso por meio da palavra, por meio da sua verdade, por meio daquilo que ele estava dizendo, nós também iremos trazer ordem sobre toda a vida, sobre a nossa vida, sobre o caos talvez que esteja em nossa vida, por meio da palavra. Vá comigo para Efésios capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Olha, se Deus ele trouxe ordem por meio da palavra, se Deus agora envia o próprio Cristo para trazer ordem por meio dele, o Cristo, agora nós, como filhos de Deus, devemos trazer ordem sobre todo o caos por meio da sua palavra. Imitar a Deus, meu amado irmão, é falar o que Deus fala. Imitar a Deus é fazer as coisas que Deus faz. Como Deus trouxe ordem sobre todo o caos, por meio da palavra, falando. Então Deus disse: haja
luz. Eu quero pegar com você um exemplo lá de Ezequiel, capítulo 37, a partir ali do versículo 3. Ezequiel, ele está num vale de ossos secos, em meio a um caos, em meio a uma desordem. E Ezequiel, meu amado irmão, por meio da palavra a qual Deus ordena a ele falar, a ele profetizar, as coisas foram colocadas em seu devido lugar. Ossos foram se ajuntando com ossos. Imagine isso, profetizando, Ezequiel falando, as coisas voltando ao seu devido lugar. Então eu quero falar para você, como você vai trazer ordem sobre todo o caos, profetizando, falando. Você precisa falar aquilo que Deus está falando. Não estou falando de falar palavras positivas, mas eu estou falando você dizer aquilo que a Bíblia está dizendo, você falar aquilo que a Bíblia está falando. Fale aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Você precisa falar aquilo que a Bíblia está dizendo. Meu amado irmão, só vai haver uma ação poderosa em nossa vida, só vai haver resultado em nossa vida se tiver ação da palavra. Você quer resultado? Você quer ver as coisas acontecer na sua vida? Você precisa falar o que a palavra está falando. Se há desordem sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua empresa, sobre a sua vida, é falta da palavra de Deus. Se você se voltar para a palavra de Deus, viver aquilo que a palavra de Deus está dizendo, falar aquilo que a palavra de Deus está falando, meus amados irmãos, as coisas vão sendo colocadas em seu devido lugar. Há poder, sim, na palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia nos conta a história de Pedro, Simão, a qual passou a noite inteira pescando, sem obter algum resultado. Porém, Jesus entra dentro do barco dele e fala: vamos ao alto mar, vamos voltar ao lugar. E quando Pedro chega a esse lugar, ele ouve uma palavra, a qual Jesus vai dizer: lance as redes. E Pedro vai responder: sobre a sua palavra, eu lançarei a rede. O resultado está aí. Olha o que Pedro entendeu, olha o que Pedro captou sobre a sua palavra. E Pedro também liberou uma palavra. Pedro disse: sobre a sua palavra. Se você quer ter resultado, meu amado irmão, se você quer viver o plano e o propósito de Deus, você precisa andar sobre a palavra. Você precisa lançar a sua vida, os seus cuidados sobre a palavra de Deus. Meu amado irmão, onde há ação da palavra de Deus, sempre haverá resultado. Olha, que algo extraordinário foi, porque Pedro lançou sobre a palavra de Deus. Eu quero falar para você, aonde a ação da palavra de Deus, haverá resultado. Seja as trevas que for na sua vida, se há ação da palavra de Deus, haverá luz. Seja o caos que estiver sobre a sua vida, aonde a ação de Deus, vai haver a ordem dele. Eu quero declarar sobre a sua vida o poder da ação desta palavra. Seja abençoado na prática da palavra de Deus.